Opa! E aí, pessoal, como é que vai? Boa tarde, boa noite, bom dia, não importa onde você estiver aí, cara. Como é que vocês estão? Tudo certo? Pra quem não me conhece, ou pra quem já me conhece da Twitch também, sejam bem-vindos aí. Meu nome é Rodolfo, sou streamer de Overwatch. Ou, na verdade, streamer de variedade. Jogo tudo que é tipo de joguinho aí, mas o carro-chefe da nossa querida stream são os jogos Hero Shooter, era o nosso Overwatch até o lançamento do amado Marvel Rivals. E basicamente tem sido o que a gente mais produz conteúdo na nossa stream, então, né? Hoje eu vou começar aqui um conteúdo que eu não tô acostumado a fazer, é um conteúdo gravado. Uma coisa que eu tô achando muito necessária sobre essa novidade no cenário de Hero Shooters, que é o Marvel Rivals. E muita gente não conheceu o jogo pelo nicho Marvel, mas nunca tinha jogado um Hero Shooter em prática antes. Eu sinto que no jogo tá faltando bastante do básico, não o avançado, nada extremo, nada que exija muita skill. O básico sobre os conceitos do que é ser suporte, principalmente, que é a minha função, que tudo quando é tipo de jogo eu basicamente jogo. No Marvel Rivals agora, praticamente. Então, vou fazer uma série. Hoje, esse vídeo é sobre o conceito básico da função, sobre o que você deve fazer, dividido em pontos, como o que é ser suporte, comportamento em partida, posicionamento básico, prioridade de cura, participação ofensiva e quando deve ser, picks e composições de time, o que você deve fazer, como é o seu comportamento durante essas partidas. Tudo puramente básico, o pouco que eu conheço, não sou nenhum jogador excepcional, mas acredito que o básico eu faço bem e todo mundo deveria buscar fazer. Então, é uma coisa que tá faltando muito no jogo. É o que eu pretendo fazer. Vou fazer um vídeo padrão agora sobre o conceito básico do que é ser suporte no jogo, como você deve se comportar e, como eu disse, sendo uma série, eu vou fazer um guia do básico que você deve saber de cada um dos suportes do jogo individualmente, sobre o seu ciclo de skills, que cada skill faz, qual personagem roda melhor com qual personagem, qual a função principal das utilidades do personagem, quando ou não deve ser usado as skills, o próprio personagem em determinada composição ou função. Então, tem muito mais delongas, né? Como eu disse, é algo que eu não tô acostumado a fazer. Tá sendo bem complicado pra mim, porque conteúdo ao vivo é uma coisa, mas o gravado, você fazendo por nada, assim, escutar retorno de alguém, conversando com você igual normalmente o meu conteúdo, diferente pra mim. Então, vamos lá, tem mais delongas. Primeiramente, o que é ser suporte no Marvel Rivals? Muita gente conhece o conceito de ser suporte de outros jogos. Vamos pegar os jogos mais populares de gênero Hero Shooter que tem, né? Valorant, ele é um FPS tático, porém ele é considerado sim um Hero Shooter. E a participação de suporte naquele jogo é completamente diferente. Sabe como marcar posições, usar as utilidades para poder, né, ter vantagem de controle de bomba, etc. Mas também participa ofensivamente com qualquer outro personagem do jogo. Então, não é a função, mas participa igualmente, né? Tem arma e atira. E vamos pegar o exemplo mais comum para todo, sei lá, o 70% da fanbase do jogo que já jogava algum Hero Shooter veio do Overwatch. O Overwatch nos últimos tempos, ele, principalmente quando saiu do 1 pro 2, que virou uma composição de 1, 2, 2, que é um tanque, 2 DPS e 2 suportes. Os suportes eles tiveram que adotar uma conduta muito mais ofensiva para compensar a falta de um tanque a mais no jogo. Tanto que as características dos suportes que foram lançados no jogo foram com os kits totalmente baseados nisso. Eles têm um dano alto, eles têm uma capacidade de sobrevivência e movimentação muito alta, um burst heal bem alto. Tudo, resumidamente, é completo. O suporte no Overwatch, você é responsável por fazer tudo. Você tem que dar dano, ajudar a abrir espaço, ter utilidade ofensiva e fazer tudo que um suporte normalmente tem que fazer. Então, é dividido em categorias, como sempre foi dividido em categorias. No Overwatch existe o main healer, que, caiu um pouco em desuso, mesmo ainda tendo players que jogam como main healer no jogo, e não tá errado, a função é essa, ser suporte, o básico é esse. Mas o flex suporte basicamente veio que virou parte principal do que é ser um suporte no Overwatch, por exemplo. Você tem que ter participação ofensiva, você tem que dar dano. Essa é uma obrigação de quem joga de suporte e, geralmente, se você não consegue exercer essa função, você não tá extraindo o melhor que você pode e deve fazer no Overwatch. A gente tem exemplos como o Batiche, que dá mais dano que 90% dos DPS do jogo.
que DPS no Overwatch, infelizmente, caiu muito em comparação ao Marvel Rivals, em questão de dano por segundo, a importância do que tem na partida. Isso acabou caindo nas costas dos suportes também, que tem que exercer essa função, bater em tanque, ajudar a fazer pique, conseguir se defender e ao mesmo tempo curar, né? E exercer as utilidades das skills que os personagens têm. Então, o suporte é uma role muito maçante, com muitas obrigações no Overwatch. E vindo pro Marvel Rivals, isso pesou pra muitas pessoas pra esse lado. Eles jogam de suporte no Marvel Rivals, tendo o Overwatch como comparativo. O que, de certa forma, pode até funcionar na maioria das vezes. Só que Marvel Rivals, ele tem as funções no momento muito bem divididas. Diferente do Overwatch, né? Overwatch, um tanque é basicamente um DPS que tem a obrigação de abrir espaço e dar mais dano, que o DPS tem muita vida. Os dois DPS são os DPS com menos dano do jogo, a função que dá menos dano no jogo praticamente. E os suportes são DPS que curam, basicamente. Então, você com isso na cabeça, Marvel Rivals ele acaba sendo um polo oposto. Porque cada função exerce a função que tem que fazer. Tanque, primordialmente, ele tem que manter espaço e mitigar dano, porque senão seus suportes não conseguem manter. Não interessa o quanto te falem, quão quebrado é o burst heal dos suportes do Marvel Rivals. Os DPS, eles são a chave para ganhar partidas nesse jogo, porque por mais que as curas por segundo nesse jogo sejam altas, bem altas, quem é louco de falar que não é, tá errado. O dano por segundo desse jogo é muito alto. A maioria dos suportes, sem gastar uma quantidade extrema de cooldowns, que são as skills, não conseguem curar o dano que um DPS nesse jogo, que acerta seus tiros e skills, é capaz de dar no jogo. Então, o que sobra pro suporte, que é a sua função principal, é sim curar. 95% do tempo você tem que estar curando. Aí que vem. No Marvel Rivals, você extrai o melhor possível do suporte sendo um enabler. Você, o tempo todo, você vai estar cuidando, fazendo babysitting, que é basicamente cuidar individualmente de cada pessoa, curando, puramente curando. Você tem outras utilidades dependendo do suporte que você pega. Tem suportes que tenham funcionalidades mais ofensivas do que defensivas, mas a gente vai entrar isso mais no guia de cada suporte individual, que eu vou explicar, por exemplo, lá da Warlock, Loki, etc. Tem funções mais ofensivas, Mantis, principalmente, Mantis não tem, né? Tem nem como falar. Deixar de falar. Resumidamente é isso. Suporte no Marvel Rivals você tem que ser, sim, um heal bot. O termo no Overwatch heal bot, ele é muito pejorativo, porque, como eu falei, o suporte no Overwatch 2, ele é responsável por dar dano, para ajudar a abrir espaço e curar ao mesmo tempo. Então, né? Quando você não exercia essa função, só curava muito, e tinha lá do outro lado flex supports bons, você tava em desvantagem, seu time tava em desvantagem. Mas não, aqui no Marvel Rivals, você não curar, você não ser um main heal sólido, não ter um main heal sólido na partida, você já tá um grande caminho andado para ter uma partida muito complicada para você mesmo e pro seu time, que, né, resulta na famosa derrota, né? Todo mundo aqui tá acostumado. Aí vamos pro segundo ponto, que é mito e comparação de pessoas que vêm do Hero Shooter, de outros Hero Shooter. O pessoal agora tá vendo um meta de 3 suportes, né? E consiste basicamente de 2 main heals fortes com ults defensivas e um Rocket Raccoon ou um Adam Warlock para ser um suporte de utilidade, não de main heal. E tem falado que, pô, os suportes do Marvel Rivals estão extremamente overpowered. Estão bem quebrados. De fato, as curas no jogo, elas têm uns números bem altos, só que as pessoas esquecem, elas só olham por essa parte, só da cura. Se você observar todos os números dos danos do jogo, seja até tanque e a maioria DPS, elas ganham da cura por segundo. O DPS, que é o dano por segundo, ele é maior do que a maioria das vezes a cura por segundo que alguém pode receber. No 1 pra 1, né? Não, quando você junta 3 suportes em um cara, você é só um DPS pra matar o cara, porra, aí, né? Você que tá errado. Então, né? Isso de fato, sim, eles têm números altos, mas o dano por segundo do jogo é muito proporcional. A gente fala sobre ter cura quebrada no jogo, ults defensivas quebradas no jogo, mas o dano por segundo, o burst damage, tem muita skill, muita ult de insta-kill nesse jogo dos DPS, que counteram essas ults defensivas. Então, é sim um grande mito pra mim que... bom,
choro, sem ser de forma pejorativa. Como eu disse, eu não sou um player excepcional, eu só sei o básico. Não me acho melhor que ninguém. Mas é sim, de fato, um choro, porque se você pegar os DPS que têm o maior desempenho no jogo, pessoas que criam conteúdo ou não, são pessoas que são boas, excepcionalmente boas na função de DPS, e eles vão te falar o seguinte: você precisa dar o menor número de dano possível e matar alguém. Você tem que pegar kills de oportunidade e ser o mais eficiente possível. Porque a partir do momento que você dá muito dano e não mata, você sim vai ter que lidar com muitas ults defensivas, porque os suportes vão ter liberdade de curar. E aí vem o outro ponto disso. Suportes nesse jogo, eles sofrem pressão com muita facilidade. Ao contrário de Overwatch e outros jogos do estilo, os suportes desse jogo não têm muitas capacidades defensivas, sozinhos. Eles são dependentes das outras funções. Como eu disse, você como suporte, você é um enabler. Você permite seu time a jogar. Só que, ao mesmo tempo, eles precisam te ajudar também a jogar. Então, não é possível fazer as coisas sozinho como suporte. Às vezes, pô, passa raiva que ninguém tá ajudando, você tá se comunicando, fala, ninguém te ajuda em nada na partida, e simplesmente ninguém te ajuda e no final manda o GG suporte. Porque você simplesmente não conseguiu fazer a sua função porque você tava tomando pressão de um DPS na backline, de um tanque na backline, e seu time tava lá, batendo cabeça lá na frente, batendo no tanque deles, enquanto suporte eles estão totalmente confortáveis pra fazer o que quiser ao contrário de você. Então, sim, pra concluir, sim, as curas desse jogo são bem altas, as ults defensivas são chatas de lidar. Por exemplo, cara, você fala, Rodolfo, eu sou uma rela. Pô, puxei minha ult, I am ready to put on a show. Não, ok, tá certo, mas é uma ult. Your powers are mine. I am ready to put on a show. Bom, aí depois que isso acontece... We are undefeatable. De fato, é muito chato ter que lidar com suportes, ults defensivas no jogo. No momento, sim. São decisivos, o suporte é o pilar da partida. As ults defensivas, elas são fundamentais para a partida. Só que a partir do momento que você tira a liberdade dos suportes na partida, você consegue ganhar sim com facilidade o jogo, porque os suportes vão ter menos ults defensivas, eles vão ser forçados a usar essas ults defensivas para se salvar ou salvar alguém específico do seu time, e uma hora acaba. Todas as ults defensivas têm em média 10 segundos de duração, só acredito que agora pós-buff da Cloaking Dagger sejam 14 segundos que a ult dela dura no total. Então... A partir do momento que você é eficiente como suporte, ou como DPS, ou tanque, pra incomodar, não deixar um suporte jogar, uma hora a cura acaba. Uma hora vocês vão conseguir fazer picks. Os suportes não vão ter ults o tempo todo. Uma hora vão ter, mas eles não vão ter liberdade pra jogar como sempre vão jogar. Ter uma ult por fight. Ou simplesmente ninguém morrer porque, bom, não é dano suficiente pra você matar alguém atirando em uma pessoa só com suportes curando. 3 suportes curando, 2 suportes curando. E, por sinal... GM pra cima, 3 suportes, tá com hit baixíssimo, então não vale a pena. Porque justamente a composição de 3 DPS que conseguem fazer kills, que são DPS eficientes, eles conseguem com tranquilidade counterar isso e vai faltar dano. Você vai perder por falta de dano, mesmo tendo 3 suportes, por falta de cura, no caso. Agora, comportamento em partida. Posicionamento básico de suporte. A maioria das situações você depende do pique que você tá jogando. Eu vou usar alguns exemplos aí para não tirar o privilégio dos próximos vídeos que eu vou postar de cada personagem, guia individual de cada personagem. Você tem um personagem complexo de se jogar, complexo de se posicionar, que, por exemplo, é o Loki. O Loki ele tem diversas formas de você jogar, de se posicionar você e os seus clones. O Loki ele tem um burst heal extremamente forte quando você usa os 3 clones para curar bem posicionados na linha de onde seu time tá fightando. Os choke points, que é geralmente onde a fight vai acontecer e vai desenrolar. Então, geralmente você vai jogar próximo com seus clones posicionados para a linha de visão dos seus DPS, seu DPS e seus tanques jogando na frente. Então, ele é obrigado a jogar. Ele tem que jogar mais perto também, por causa que ele tem o shift dele, que é uma área de mortalidade que converte o dano em cura. Entendeu? Então ele precisa estar perto. Existem formas mais ofensivas de jogar com ele, que é pôr o clone atrás, enquanto eles estão avançando na frente, pegando dano através do shield, e etc. Ele é um suporte que ele tem que jogar mais próximo à linha de tanque e DPS, porque ele precisa dar utilidade às skills dele para ele sim ter números consideráveis e utilidade considerável. Aí você pega personagens que eles têm mais mobilidade e dinamismo, que a cura deles é em área, que a cura deles é mais range,
como Cloak Dagger, provavelmente o suporte mais popular dessa season. Cloak Dagger, ela pode pegar uma posição um pouco mais atrás do time, jogando na backline, bem na backline, atrás do seu outro suporte, com Amantes, que vai jogar um pouco mais à frente sempre, no meio do time. Um Warlock, que é obrigado a ficar perto do time por causa do Link, e etc. Ela é um suporte que você deve ficar mais atrás, porque ela tem um range bem maior, ela não precisa se arriscar. O suporte, a base de você conseguir produzir o seu time, ter resultado com o que você está produzindo, é você ficar vivo. Você, como suporte, essa função principal é ficar vivo, além do curar, o básico, né? Como eu falei mais cedo no tópico passado. Então, seu posicionamento vai funcionar de acordo com o personagem que você estiver jogando. Se o seu personagem tiver skill que força o seu time a jogar junto, tem que jogar no meio do seu time. Não na frontline, nunca esteja na frontline. Não existe suporte que aguente jogar frontline. Sempre esteja um passo atrás dos seus tanques, juntamente aos seus DPS. Se o seu suporte for, por exemplo, um Warlock, uma Mantis, precisa sim estar perto do seu time para tanto ter ajuda, para tanto ser útil também, conseguir produzir com as skills. E, por exemplo, quando você tem suportes com skill em área, como Raccoon, Cloak Dagger, ambos os personagens têm o Raccoon tem uma mobilidade excepcional. Eu coloquei Dagger, tem umas skills de sobrevivência bem úteis e tem uma mobilidade boa. Ela também pode ficar à distância, consegue usar as skills com distância e segurança. Não muito longe, porque senão você vai tomar na backline aí, né? É um erro. Então, você como suporte, você é obrigado a ter visão da onde seu time vai avançar e ao mesmo tempo ter visão se você vai tomar um flanco, de onde você pode tomar um flanco, ter uma rota de fuga na sua cabeça, caso precise de reposicionamento numa fuga, né, em específico. Em resumo, é isso. No Marvel Rivals você é um pouco mais dinâmico quanto ao seu posicionamento. Em outros jogos você tem que ter um posicionamento mais específico, se movimentar menos. No Rivals não, você consegue acompanhar o seu time e até melhor, dependendo das situações. Dependendo do personagem que você tiver, é o ideal. Tem personagens que extraem o melhor você jogando perto, ou você extrai o melhor jogando um pouco mais longe. Lembra, a grande funcionalidade do suporte é você ficar vivo e manter o seu time vivo. Então, tenha sempre noção do perigo. A partir do momento que o time está conseguindo ganhar espaço, você já recua. A partir do momento que você vê alguém no flanco, você já fica em posição mais perto do seu time ou ter uma rota de fuga boa, algum lugar que o seu time possa te dar ajuda. Tenha isso em mente. Bom, o outro tópico, que é bem importante pra mim, no caso, numa composição, você vai ter normalmente você vai ter 2 suportes. Geralmente você vai ter um main heal, um suporte de utilidade, ou até 2 main healers, que é bem comum e é bom. Pra mim é o ideal no momento. Com tanto dano que tá no jogo. Então, mas vai ter situações que você vai ter que priorizar um alvo de cura. Isso faz parte da leitura de jogo de um suporte. Bom, outro fator muito importante, não muito citado, porque de certa forma pode parecer errado às vezes, mas não é. De fato, é uma coisa que pode te ganhar partidas se você analisar o cenário correto de se fazer isso. Porque cada jogo é cada jogo, cada situação é cada situação e cada player é cada player. Então não é uma regra, mas é algo que você deve fazer caso você tenha a oportunidade e você vê que é o melhor para sua partida no momento. Que é priorizar cura de um alvo. Eu te falei, existem condições para isso acontecer, e isso vai ser melhor ou não. Por exemplo, o próximo assunto que a gente vai abordar é sobre composições. Quando você tem uma composição de 2 main healers, que são os 2 suportes que curam muito, por exemplo, a melhor main healer do jogo no momento, que é a Garota Invisível, com a Luna Slow, que é, né, a Luna Slow. São 2 main healers exímios, que eles conseguem com facilidade dar conta da cura principal do jogo, que é aquela cura grossa de todo o dano do jogo que está sendo, né, dado. Ela consegue acompanhar. Ele é um suporte mais focado 100% em cura do que em utilidade. Como eu falei, a gente vai falar disso de composição e funções no próximo tópico. Quando você tem uma composição de 2 main healers, que basicamente anda sendo bem comum, como eu disse, da Garota Invisível e a Luna Snow, ou Cloak Dagger, Luna Snow, Cloak Dagger e Mulher Invisível, e por aí vai. A partir do momento que você tem um main healer pra te ajudar como suporte, além de você tem liberdade e você deve observar os movimentos da partida. Por exemplo, se você tem um DPS que ele tá tendo, assim, um destaque, ele tá conseguindo produzir picks pro seu time, além dos picks individuais dele, ele tá dando um bom dano, ele tá fazendo picks individuais o tempo todo, golpes finais, final blow.
Você tem sim que focar sua cura nele. Você não vai negligenciar o seu time, mas ele sim tem que ser o foco dessa cura. Comunique com o seu outro suporte. Eu vou manter X, Y o tempo todo na minha cura. Vão ser meus alvos prioritários, vou curar ainda. Mas eu vou dar mais atenção para esse X e Y, porque são eles que estão produzindo no jogo. E né, é o que ganha a partida. Um DPS tem destaque, se um tanque tem muito destaque, é um caminho para você ganhar, porque são as funções mais importantes do jogo para, né, são decisivas de forma ofensiva. Então, pode parecer algo errado, em algumas situações vai ser sim algo errado priorizar a sua cura em um personagem, mas a situação certa literalmente ganha jogo, é algo que você deve sim fazer. Você não deve negligenciar o seu time completamente, mas o seu foco principal deve ser quem tá produzindo. Vai deixar de curar alguém, não faça isso, você vai estar trolando fazendo isso. Mas priorize. Não deixe alguém morrer por ele, mas grande parte do tempo você vai priorizar sim. Você vai fazer um babysitting, você vai fazer um pocket, né? É o termo que vem no Overwatch, que é colocar alguém no seu bolso. Você só, basicamente, né, é como suporte jogando exclusivamente pra alguém. E, a partir do momento que seu outro suporte morreu, já muda sua postura, aí já faz um main heal próprio pro seu time coletivamente igual. Mas priorize algo, isso é algo extremamente importante. Se o seu DPS tá lá matando pra caralho, por exemplo, você tem um Punisher, caro, né? Esse Punisher é bom pra mim, né? É um herói bem forte, dá muito dano, faz muito pique se tiver a mira boa, mas é impressionante como a gente pega uns Punishers duvidosos, né? Mas, por exemplo, você tem um Punisher e um Iron Man, são picks bem comuns, né? Seu Iron Man tá jogando lá na casa do caralho de asa, né? Lá no alto. Você tá conseguindo, você tá se esforçando pra curar ele, quebrando a sua tela pra curar ele. Porque, né, ele vai estar sozinho lá em cima. Seu time vai deixar de receber cura pra curar ele. E mesmo assim ele não tá produzindo. E o seu Punisher, que tá jogando padrão no ponto, ele tá produzindo. A partir do momento que ele não está conseguindo produzir o seu Iron Man, você não vai negligenciar, mas ele vai deixar de ser um foco seu. Você vai, por exemplo, focar em deixar o Punisher vivo mais ainda. Não vai negligenciar completamente o cara, ou no caso o Iron Man. Mas ainda assim, o Punisher ele tem que ser o seu foco. E quem produz é o que vai fazer você ganhar uma partida. Em resumo, é isso. Você deve sim focar sua cura em alguém, quando precisar. Lembrando, toda partida é uma partida, todas as situações vão ser diferentes, nenhuma partida é igual, nenhuma. Não importa o tanto que você tente reproduzir uma partida, ela nunca vai ser igual ou nem parecida com alguma que você já tenha visto. Cada uma é cada uma. Então, faz parte da sua noção de jogo, sua leitura de jogo que você tem que ter de suporte para saber quando ou não fazer essas coisas. O próximo tópico é um tópico, vamos dizer, é meio polêmico, né? Como eu disse no conceito básico mais cedo lá no primeiro tópico, os suportes desse jogo, ao contrário de jogos como Overwatch, eles têm que ter uma participação ofensiva mínima na maioria das vezes, sem ser para se defender. Quando você tem que se defender, você tem que dar dano, ponto final. Seu time não tá te ajudando principalmente. A base disso tudo é a comunicação. Por favor, se comunique. Não use o mic nem o chat só pra mandar alguém tomar no cu. Ou pedir para o cara trocar de herói. Se comunique também. Abra o mic pra falar, olha só, meu amigo, eu tenho um Black Panther, um Iron Fist, um Spider-Man, um Venom, um Thor, uma Cloak and Dagger na minha backline me enchendo o saco pra curar. E eu não tô conseguindo curar, cara. Eu tô morrendo, eu preciso de ajuda. Aí, se você fizer isso tudo e o cara ainda falar que a culpa foi dos suportes, pau no cu dele, você fez o seu. E é isso. Fez o que você deveria fazer, você fez o seu. Não conseguiu jogar, infelizmente, por culpa de outras pessoas que não te ajudaram. E é isso. Não tem muito o que fazer. Você fez o seu, se comunicou, e é isso. Aí, infelizmente, tem pessoas que são assim, ignorantes. Em resumo, dê dano pra se defender. Puramente, somente pra se defender. A participação ofensiva do suporte, se ela 90% do tempo é mínima, dependendo do pick que você tiver. Tem exceções, como eu disse, Warlock, Mantis, Loki. A maioria dos suportes eles podem adotar uma função ofensiva, mas não é o ideal e 90% das vezes não vai funcionar como você acha que vai funcionar, diferente de outros jogos. Então, você deve exclusivamente se defender. Os suportes eles podem participar ofensivamente do jogo de outras maneiras. Vamos pegar um exemplo popular, como eu disse, a Cloak and Dagger. A Cloak and Dagger tem uma das skills, pra mim, que são mais úteis em questão de debuff do jogo. Ela tem um buff de dano recebido no seu inimigo em 20%, que é quando você vira o manto,
e usa o E, aquela parede de debuff, que além de aplicar cegueira, que te ajuda a sair vivo, ajuda o teu time a gerar pique, ele amplifica o dano recebido dos teus inimigos em 20% em área. Então, você tá sim tendo uma participação ofensiva considerável, sem ter que virar o modo chupa-chupa, né? Então, a maioria do tempo, você vai passar curando, passe curando. Você tem que dar dano a partir do momento que você tem uma janela de oportunidade para isso, se você precisa ou quando simplesmente você pode fazer isso. Que são momentos raros, porque nesse jogo tem muito, muito dano. É raro você ter oportunidades o suficiente para poder fazer isso. Então, use para se defender. Tenha participações ofensivas usando suas utilidades para poder gerar pique pro seu time, como o Shift da Luna, que tem o Piercing, o dano em área do Loki, que também ajuda você a fazer pique, mas tudo ao mesmo tempo focando 100% em curar. No jogo você tem que ser main healer, ponto final, dependendo do personagem que você tiver, se ele tiver essa função. A gente vai abordar mais sobre cada funcionalidade de cada personagem nos vídeos de como o básico que você deve saber individualmente de cada personagem. Em resumo, é isso. Você como suporte, você não deve ter participações ofensivas, a não ser que seja necessário ou que o seu personagem ele te dê utilidades que você possa fazer isso sem deixar de fazer a sua função principal, que é curar. E muita gente, né, esquece o básico do Marvel Rivals. Bom, agora a gente vai entrar no tópico final desse vídeo, sobre o básico que você deve saber. Existem muitas coisas ainda que você deve saber suporte, mas, né, tudo vai entrar no mérito individual de cada personagem, de cada jogador. Mas agora a gente vai entrar num tópico que ele é mais universal para as partidas de todos os players que jogam no suporte, que é composição e os picks que você deve fazer no jogo. O que são os picks, né? São as escolhas dos seus heróis que você deve ter para a partida. Uma coisa que, novamente, né, eu já falo desde quando a gente joga Overwatch lá na minha stream com o pessoal, todo mundo que é novo, etc. Em Hero Shooter não seja one trick, não tenha apenas um personagem que vocês tenham utilidade. Cada composição, cada pique que você tiver, ele vai ter uma funcionalidade diferente para uma situação diferente. Por exemplo, como eu falei mais cedo, sobre o main healer e o suporte de utilidade. São para mim as duas funções principais dos personagens. Como, por exemplo, o main healer é a Luna Snow, a Cloak and Dagger, a Mulher Invisível. Então, esses personagens são os main healers padrão, são focados em dar uma cura grande, tem um burst heal alto. A função principal deles é essa. Só que existem suportes de utilidade, como, por exemplo, Adam Warlock. O Adam Warlock ele é ótimo. Ele é um counter dive, né? Dive resumidamente, são composições que eles entram nas linhas do seu time com agressividade, na backline, tudo para gerar pique com rapidez, etc. O Warlock é um personagem que tem um burst heal ótimo, pouco, tem duas cargas só, mas é tipo assim, são insta heal, impossibilita de pegar piques com rapidez. E o alicerce do kit dele, que é o Link, né? Ele tem uma habilidade que ele divide dano entre a equipe, além de ativar uma cura por segundo, igualitariamente. Isso é um suporte de funcionalidade. Também tem outro exemplo simples, né? Que o pessoal anda fazendo bastante, né? Que é o Rocket Raccoon. O Rocket Raccoon, ele tem, infelizmente, uma cura lamentável. A cura dele, além de ser lenta, a cura por segundo dele é baixíssima e ele não consegue nem de perto competir com o dano que tem no jogo. Então, você geralmente vai pegar o Rocket Raccoon pelo fato da utilidade. Ele por ser um suporte extremamente móvel, que você vai sobreviver bastante. E pela utilidade do Z, que é uma colaboração que ele tem com o Punisher e o Bucky, da Bala Infinita, que é um combo extremamente forte, né, quando você tiver um Bucky bom e principalmente um Punisher bom. É uma utilidade extremamente forte. E a base do kit dele, pra mim, que é o Res. Quando você posiciona bem o treco, é o nome da skill essa, né? Treco. Ele te dá um Res gratuito. Ele volta um aliado seu numa fight que, bom, né? Ele não deveria ter morrido. Que é bem importante pra você dar continuidade numa fight promissora ou continuar uma fight normal. Então, essas são as grandes diferenças das funções que tem hoje. Então, aí que a gente entra nessa parte de composição. A composição geralmente você vai vir da parte da sua análise de jogo quanto ao que os picks que o seu time tem. Quando você tem uma partida mais dinâmica com vamos dizer, o próprio dive que eu expliquei mais cedo, o básico, você precisa sim ter um suporte com mais mobilidade, você precisa ter um suporte com mais range para curar, como a Cloak and Dagger, a Mantis, no caso da mobilidade. Você deve sim analisar o que o seu time, qual é a ideia principal do seu time.
Aí, por exemplo, tem as ideias mais defensivas. Quando você for defender um ponto, você tem 2 shields fortes, como, sei lá, Groot Strange, ou simplesmente uma composição de segurar um objetivo, uma posição, como Strange Penny, que é controle de área. Aí é muito bom você também pegar uma cura forte, como a Luna, a Mulher Invisível, porque elas vão... O potencial máximo delas vão ser extraídos quando o seu time joga em squish. Em lugares apertados, lugares em que um clique seu pode pegar muito mais do que um avo, 2, 3 aliados seus. Essa é a noção de composição que você deve ter primordial quanto a isso. E quanto ao seu pique também, toda partida, 90% delas, ela precisa de um main heal. Como eu disse, os números desse jogo de dano estão extremamente altos. As ultis ofensivas desse jogo, os DPS estão com dano muito alto. As ultis ofensivas, as skills ofensivas, todas elas são bem fortes. Então você precisa sim de um main healer no time. Então você pode ter 2 suportes de utilidade, mas a partida ela vai ter que ser bem cirúrgica, vai ter que ter um uso de cooldown bem, seu time vai ter que se posicionar bem, e vai ter que contar com a incompetência do time inimigo também. Você precisa ter sim um main heal, aí você tem liberdade para ter um suporte mais de utilidade, como eu falei, o Adam, o Raccoon, etc. Como você pode adotar posturas diferentes com, por exemplo, se você pegar 2 main healers. Quando você tem, por exemplo, uma garota invisível no seu time e você tá de Cloak and Dagger, você pode adotar uma postura que você vai agir como um debuffer, né? Como eu disse, a base do kit da Cloak and Dagger é esse debuff forte pra caramba que ela tem, que é em área de 20% a mais de dano que recebe, além da cegueira. Você pode sim continuar agindo como um main healer, mas ter uma postura um pouco mais adiantada e mais agressiva, junto com o seu time, lá na frente. Então, tudo isso você tem que analisar da sua própria maneira. Quando você deve ou não fazer isso. Quando você deve ou não pegar um personagem. Uma partida que você tem um main healer e você tá com suporte de utilidade. Você tem uma Cloak and Dagger não. Você tem uma Mulher Invisível, mas você tá jogando de Rocket Raccoon pro seu amigo de Punisher. Seu time tá morrendo com muita facilidade. A Garota Invisível não tá conseguindo acompanhar o dano. Lá que eles têm uma composição de 3 DPS do outro lado. Ela não tá conseguindo curar sozinha. Você tem que sim trocar o seu suporte de utilidade por outro main healer, porque a partida vai fluir mais, o seu time vai conseguir jogar. Você vai perder um pouco do potencial ofensivo que você teria com o Raccoon, mas você vai ganhar com o seu sustento para o seu time, que ele precisa sim para counterar o dano por segundo grande que esse jogo tem. Sinal é muito maior do que a cura por segundo. Com o tempo você vai ter essa leitura básica de jogo sobre qual função você deve exercer durante a partida, a partir do posicionamento do seu time, composição do seu time e composição do time inimigo sobre o que eles estão fazendo. Quando a gente falou sobre o dive, a questão do dive, a partir do momento que você tem um main healer, novamente, tem que ter um main healer, você tá jogando de Raccoon, você viu que a sua backline tá sofrendo muito, você não tá conseguindo auxiliar a sua amiga Mulher Invisível. Ela não tá conseguindo ficar viva muito porque ela tá tomando muito dive e o time não tá ajudando. Você com o Raccoon, você só pode olhar, enquanto mesmo você curando, você só pode olhar ele morrer, porque ele não cura o suficiente. Você pode simplesmente trocar o seu suporte de utilidade por outro, que é um Counter Dive, que é a situação do nosso querido Adam Warlock. A função principal dele é ser um Counter Dive ou um pick em específico para counterar alguém que tenha muito burst damage em área que esteja na backline do seu time. Então, é como eu falei, tudo vai depender quando você deve ou não fazer uma coisa. Tudo vai vir de você. Você tem que ter essa leitura como suporte. Amplifique a sua pool de heróis, isso é muito importante. E saiba que tente fazer o básico quando ele deve ser feito. Não tente inventar, não tente fazer lock flanco, não tente fazer mantis DPS, não tente fazer Adam DPS, não tente fazer lock flanco. A não ser que você veja que o seu time te dê liberdade para isso, que você tem sim a skill necessária para isso. Não é porque você viu um youtuber de nível alto, um streamer de nível alto fazendo, é que você inicialmente tem a capacidade para fazer isso. Uma hora você vai ter, você treinando você pode até ter. Mas pode ter certeza que ele trabalha com isso, ele faz isso há muito tempo, ele vende outros jogos. Ele, né? E ele com certeza também teve a situação certa para fazer isso funcionar. Então, faça o básico que deve ser feito. Cure, se posicione bem, fique vivo. Suporte. Você ficando vivo, as coisas funcionam. Comunique-se bem. Uma coisa que está faltando muito nesse jogo. E muitas comunidades tóxicas se divergindo, como tem gente vindo dos jogos da Riot, como LoL, Valorant. Tem pessoal do CS vindo pro jogo, ou do próprio Overwatch, que é uma comunidade, um nicho bem tóxico, ainda mais aqui no SA, né, na América do Sul. Então, use seu microfone para comunicar, nem que seja digite comunicando, sem ser ofensivo.
A não ser que você precise ser, né? Com limites, porque tem pessoas que não têm limites, né? Você não vai aceitar de cabeça baixa. Em resumo, acredito que seja isso. Comunique-se, cure, posicione-se bem, fique vivo. Faça o básico que você deve fazer, que você vai ver que 90% das suas partidas vão ser mais orgânicas e muito mais funcionais. Você jogando com amigo, com random. Jogue mais com amigos, tá? Esse jogo é muito mais divertido com amigos. Você vai ver que as partidas vão ser muito mais orgânicas e divertidas do que costumavam ser pra você. Espero que tenham gostado. Por favor, me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Me dêem as suas opiniões, por favor, de forma respeitosa. E, aprender é uma coisa que eu gosto muito. Como eu disse, eu não sou referência, eu não sou profissional, eu não sou, né, um jogador excepcional. Eu faço o básico bem, às vezes eu tenho os meus momentos, apenas. E acredito que o básico eu sei fazer e é o que vem faltando nesse jogo. Né? Tem muita gente com ego que o básico não acompanha. Por favor, me digam se vocês discordam com alguma coisa que eu disse, alguma coisa que faltou pra mim dizer nesse vídeo, que eu possa acrescentar depois. Eu agradeceria, procuro responder tudo. Em resumo, é isso, viu, mano? Muito obrigado, espero que tenham curtido. Qualquer coisa podem me chamar, tem o nosso Discord lá. Visitem nossas streams, todos os dias tem as streams, principalmente no dia que isso for pro ar. A gente vai estar com a stream rolando a partir das 3 horas da tarde. Faço stream todos os dias. Qualquer coisa, se quiser conversar ou jogar, tamo lá. Discutir de forma saudável, se divertir em QP, qualquer coisa, ranked. Tô lá por vocês, viu, mano? É isso, brigadão. Espero que tenham curtido. Até.